Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério eucarístico, é o nosso 15º encontro. Hoje nós vamos trabalhar a concepção da Eucaristia, refletida por Santo Irineu de Lyon ou Lyon. Ele é muito importante porque ele é a segunda geração depois do evangelista João e ele vai trazer toda aquela reflexão joanina de São João, bem apurada, bem refletida. Não é uma palavra de uma pessoa que viveu 1900 anos, 2000 anos depois dos acontecimentos, mas alguém que testemunhou de viva voz as palavras de Policarpo, de Esmirna. Policarpo, quando menino, cresceu aos pés de São João Evangelista e ouviu toda a pregação do mistério do Cristo, do qual também, no caso Irineu, cresceu desde menino aos pés de Policarpo, ouvindo as pregações de João. E ele então tem autoridade para falar sobre aquilo que a igreja pensa, sobre aquilo que a igreja, a comunidade dos cristãos pensam. Não é um fruto de alguém que quis romper com a igreja. Tanto é que ele vai escrever essa obra chamada Contra os Hereges, também para mostrar que essas igrejas que naquela época começaram a ser formadas, esses grupos, eles traziam uma mensagem, mas não era uma mensagem apostólica, não tinha um fundamento da pregação apostólica. Então essa é a validade desse texto. Uma pessoa que viveu profundamente o cristianismo e recebeu da fonte, não de grupos separados, mas da fonte, a própria pregação evangélica que veio de Policarpo de Esmirna. Então vamos ouvir o que Irineu fala sobre a carne eucarística. Ouçamos, aos poucos eu vou interrompendo e trabalhando com vocês. Ele começa no livro 5º, no capítulo 2, no parágrafo 2, a carne eucarística. Estultos, completamente, os que rejeitam toda a economia de Deus. A palavra economia na época significava a história da salvação. Eles não falavam de história da salvação, eles falavam da economia de Deus. É a ação de Deus na história, tendo em vista a salvação do ser humano. Negam a salvação na carne. Ele reflete que esses grupos negam que a carne seja capaz de salvar-se. A carne seja capaz de receber a vida. Então eles negam a ressurreição da carne, a realidade humana que vai voltar a ter uma nova realidade. É o corpo, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. É um corpo psíquico que ressuscita um corpo espiritual, mas é corpo. Desprezam a sua regeneração, a ressurreição, declarando ser ela incapaz de receber a incorruptibilidade. Então é um grupo que se confronta com os cristãos com uma nova forma de ver, afirmando que não existe ressurreição da carne, afirmando que o ser humano não ressuscita. Ora, se o ser humano não ressuscita, se o Filho de Deus, que se fez homem, assumiu uma humanidade perfeita e completa, se ele não redimiu a carne humana, então o ser humano não foi salvo. Porque o ser humano não é só alma e espírito, o ser humano também é corpo. Há uma unidade inseparável. Como diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, no versículo 23. Vós sois o vosso ser inteiro, corpo, alma e espírito. Seja preparado para a vinda do Senhor Jesus. Isto é, o ser humano é corpo, alma e espírito. Se faltar um desses elementos, ele não tem mais o ser humano. E se Cristo não assumiu uma realidade plenamente humana,
Então o homem não foi salvo, né? Porque a parte do homem não é o homem. E ele diz, então, a incorruptibilidade. O próprio Cristo, quando Irineu fala sobre a questão da geração do Filho de Deus na humanidade em Maria, ele fala que Maria concebeu Jesus numa carne corruptível, isto é, passiva de morte. E Jesus ressuscita trazendo essa mesma realidade, essa carne, mas de forma incorruptível. É o ser humano que é salvo. A realidade humana completa que é salva. E ele diz, mas se esta carne humana não se salva, então nem o Senhor nos resgatou no seu sangue, nem o cálice eucarístico é comunhão de seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão com seu corpo. Então Irineu lembra esta realidade da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. O pão que nós comemos, capítulo 10, o pão que nós comemos é participação no corpo de Cristo. Há uma realidade de unidade, uma unidade que transforma, que dá vida ao ser humano. O vinho que celebramos, que consagramos, é a participação no sangue do Cristo. A nossa vida está inserida em Cristo, inseparável, porque Ele, ao trazer a humanidade, se tornou solidário a nós, trouxe a nossa humanidade e elevou essa humanidade à divindade quando Ele subiu aos céus. Pois o sangue não pode brotar a não ser das veias, da carne e do resto da substância humana. E é justamente por se ter tornado tudo isso que o Verbo de Deus nos remiu com seu sangue, como diz o seu apóstolo. Nele temos a redenção por seu sangue, a remissão dos pecados. Então, Santo Irineu vai dizer que o sangue é uma realidade humana, não é uma realidade divina. O Verbo de Deus nos uniu com seu sangue na sua humanidade. Ele se fez um de nós. Ele vai falar, para nós que o sangue não pode brotar senão das veias. Há uma humanidade real em Cristo e de toda a substância humana. O ser humano é um ser inteiro, não é só uma parte. Nele, em Jesus, temos a redenção por seu sangue e a remissão dos pecados. Então, a redenção, a matéria que Cristo nos comprou, foi o sangue. O sangue foi o preço que Ele pagou para nos libertar da morte, vencendo o pecado na cruz. Então, o sangue é esta matéria. São Pedro, na sua primeira carta, diz, não fomos resgatados pelo preço da prata, nem do ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. A matéria da redenção é sangue. É pelo sangue que Ele nos redime. E quem dá esse sangue a Jesus? Maria, porque é ela que gera numa humanidade perfeita e completa o Filho de Deus. E ele diz, é por sermos seus membros que somos nutridos por meio das coisas criadas. Ele próprio põe à nossa disposição as criaturas, fazendo o sol levantar-se e chover, como quer. Ele ainda reconheceu como seu próprio sangue o cálice tirado da natureza criada. A natureza está para servir o ser humano. E o próprio Cristo vai tirar da natureza a realidade do vinho, essa realidade do vinho que ele vai, então, transformar no sangue dele. Então ele diz, ele ainda reconheceu como seu próprio sangue o cálice tirado da natureza criada. O vinho da realidade humana, transformado pelas palavras de Jesus Cristo, não é mais vinho. A natureza se transforma no próprio Cristo presente, o seu sangue.
com o qual fortifica o nosso sangue. Ao comungar o sangue de Cristo, ao comungar o corpo de Cristo, nós somos fortificados na própria realidade humana. Sangue aqui é nossa realidade humana. A própria humanidade é fortificada por aquelas espécies eucarísticas, corpo e sangue. E proclamou ser seu próprio corpo o pão tirado da natureza criada, com a qual se fortalece os nossos corpos. Então também o trigo tirado da natureza que se transforma em pão, o Cristo, quando dizemos as palavras da Eucaristia, não é mais pão, se transforma em corpo de Cristo. E este sangue e este corpo fortificam nossos corpos, dão vida aos nossos corpos, como ele vai dizer. Agora o livro 5, capítulo 2, no parágrafo 3º. Se, portanto, o cálice que foi misturado com água, e o pão que foi produzido recebem a palavra de Deus, então é o momento da consagração. Naquele momento em que os elementos da natureza, pão e vinho, recebem a palavra de Deus e se tornam Eucaristia. Então ali, naquele momento em que ele recebe a palavra de Deus, aquilo já não é mais pão nem vinho, mas é Eucaristia, isto é, Eucaristia é o sangue e o corpo de Cristo. Então, é a realidade do próprio Cristo, já não é mais pão, já não é mais vinho, é o próprio Cristo vivo, Então, repetindo, se portanto o cálice que foi misturado e o pão que foi produzido recebe a palavra de Deus e se torna a Eucaristia, isto é, o sangue e o corpo de Cristo, e se por eles cresce e se fortifica a substância da nossa carne, porque o fato de receber a Eucaristia nos faz crescer na nossa realidade humana. A Eucaristia é uma realidade divina. Cristo não se transforma em nós, mas nós nos transformamos no Cristo, porque Ele é a força vivificante da nossa vida. Como podem, agora uma pergunta àqueles que não acreditam, pretender que a carne seja incapaz de receber o dom de Deus, que consiste na vida eterna, quando ela é alimentada pelo sangue e pelo corpo de Cristo e é membro deste corpo? Aqui nós temos, com Irineu, algumas questões importantes. Olha, não se pode negar a carne humana, a realidade humana, a debilidade humana. Ela é capaz do dom de Deus, porque o dom é divino, é Deus que nos dá esse dom, não é mérito humano, é dom divino. Esse dom divino consiste na vida eterna. E essa vida eterna, ela é alimentada pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Quem não se alimenta deste corpo e sangue de Cristo, não está alimentando aquilo que é a vida eterna. Porque toda a realidade humana precisa se alimentar. O corpo físico precisa do alimento. Mas a realidade espiritual também, da carne humana, da realidade humana, precisa se alimentar deste corpo, deste sangue, Porque nós estamos alimentados pelo sangue e pelo corpo de Cristo. E assim nós nos tornamos membros do seu corpo, unidos a Cristo, um único corpo, uma única cabeça. Como diz o bem-aventurado apóstolo Paulo na carta aos Efésios, somos membros de seu corpo, formados pela sua carne e pelos seus ossos. A realidade desta comunhão plena com a pessoa de Cristo. Nós nos unimos plenamente na pessoa de Cristo por meio da Eucaristia. E não fala de algum homem pneumático, o homem que só é espiritual, não. O homem espiritual só pode ser entendido enquanto na sua realidade corpórea, enquanto unido ao seu corpo. É numa realidade total, plena do ser humano, que ele cresce, então que ele vai crescer, Ele vai crescer para a eternidade, como dom de Deus.
né? E ele diz mais adiante, porque o espírito não tem ossos nem carne, o espírito é incorpóreo. Irineu faz aqui a citação, né, de Lucas, capítulo 24, versículo 30 e 39, onde Jesus diz que o espírito é incorpóreo. Não, o ser humano é corpóreo, ele precisa da carne para se entender como ser humano. E esta carne humana, esta realidade debilitada que é sustentada na Eucaristia pelo próprio Cristo, que nos dá o dom da eternidade. Mas, da estrutura do homem verdadeiro, o homem completo, feito de carne, nervos, ossos, alimentados pelo cálice, que é o sangue de Cristo, e é fortificado pelo pão, que é seu corpo. Então, Irineu, que está lá nas fontes, né, do Evangelho de João, que recebeu daquelas pessoas mais próximas, Policarpo de Esmirna, toda a pregação de João, tudo aquilo que João acreditava. Esse João evangelista, que era o discípulo amado, toda essa realidade ele recebeu, né, e foi passado então a Irineu. Então o que ele fala é daquilo que foi testemunhado. Não é uma coisa que aconteceu, uma pessoa que diz depois de 1500, depois de 1600, não, é a própria fundamentação, é a própria base da fé que estava ali. Ele diz, como a cepa de videira plantada na terra frutifica no seu tempo, então, a uva plantada na terra, com seu tempo vai dar seu fruto, e o grão de trigo caindo na terra, decompondo-se, ressurge, multiplicado pelo Espírito de Deus, que sustenta todas as coisas. Então, a natureza tem sempre uma realidade divina que a faz crescer, e que pela inteligência são postas ao serviço dos homens. O homem transforma isso em benefício seu, usando a inteligência para produzir e dar sentido à sua vida. E essa realidade, recebendo a palavra de Deus, a consagração, as palavras de Cristo, né? Então, recebendo a palavra de Deus, se tornam Eucaristia. E o que é Eucaristia? Isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Então, preste atenção nisso. A Eucaristia é presença real do corpo de Cristo. A partir do momento em que ela recebe a palavra de Cristo na ceia, ali já não é mais pão, ali já não é mais vinho. Ali é o próprio corpo e sangue de Cristo. Da mesma forma, os nossos corpos, alimentados por esta Eucaristia, depois de ser decompostos na terra, então a realidade humana que vai se desfazer depois da morte na terra, depois de ser depostos na terra e terem decomposto, ressuscitarão. No seu tempo, quando o Verbo de Deus os fará ressuscitar para a glória de Deus Pai. Então, esse alimento é um alimento para a eternidade, é um alimento para a vida eterna, é um alimento que nos dá essa preparação para vivermos essa vida plenamente divina. Então, a Eucaristia é importante. E ele diz, quando Deus Pai fará ressuscitar, quando Jesus fará ressuscitar para a glória de Deus Pai, porque Ele dará a imortalidade, ressuscitaremos num corpo não mais corruptível de morte, como Cristo, no seu corpo mortal, que morre na cruz, ressuscita num corpo não mais passivo de morte, um corpo incorruptível, um corpo imortal, também nós, né? Para nós, Ele vai dar a imortalidade ao que é mortal e a incorruptibilidade ao que é corruptível, pois o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana. Não é, pois, de nós mesmos que temos a vida. A vida não é um dom nosso. E por isso não podemos orgulhar nem nos elevar contra Deus. Então nós não podemos em nenhum momento
Achar que nós temos esse mérito, que isso é dom nosso, não é. Isso é pura graça divina. Cultivando pensamentos de ingratidão. Quem pensa assim é um ingrato. Nós devemos sempre estar em ação de graça, agradecendo a Deus pelo dom da vida que Ele nos dá. Isso não é mérito nosso, é pura bondade dele. Se dependesse de nós, nós também não seríamos dignos disso. Não é questão de dignidade, é função de amor e função de amor gratuito que Ele tem por nós. E sabendo por experiência que é da sua grandeza e não da nossa natureza que temos a capacidade da vida eterna, é por amor, por misericórdia eterna deste Deus que nos deu essa capacidade da vida eterna. Essa capacidade da vida eterna é um dom, não é nosso. Nos foi dado em Cristo Jesus. Não nos afastemos daquela glória de Deus como é em si mesmo. Nem ignoremos a nossa natureza frágil, para que aprendamos qual o poder de Deus e quais benefícios o homem recebe, e não nos enganemos na compreensão do ser e de como as coisas existem, isto é, de Deus e do homem. Ter consciência da nossa realidade humana diante de Deus se chama humildade. Agradecer a Deus esse dom da imortalidade que nos deu por meio de seu Filho e nos deixou essa Eucaristia para que possamos ser capazes de receber esse dom divino da imortalidade, o corpo e sangue de Cristo. Através da realidade da natureza humana, que por meio da consagração transforma aquele pão e aquele vinho em alimentos da eternidade e da imortalidade, a nossa participação real em Cristo Jesus. Ademais, como dizíamos anteriormente, não permitiu Deus que acontecesse a nossa dissolução, isto é, na morte, não ficássemos eternamente mortos, nosso corpo pudesse ser putrificado naquela terra. Não permitiu Deus que acontecesse a nossa dissolução, por amor, por bondade, a fim de que destruídos por todas as coisas, a fim de que instruídos por todas as coisas, a instrução da fé, essas realidades que nos fazem unir a Cristo, estejamos bem atentos a tudo, sem ignorar nem a Deus, nem a nós mesmos. Essa reflexão foi tirada de Irineu de Lyon, da coleção patrística da editora Paulus, na obra de Irineu contra os hereges. Esse grande homem, segunda geração depois do apóstolo João, que nos fala que a Eucaristia é verdadeiramente presença real. E ao receber a Eucaristia, nós estamos participando da realidade divina, fortalecidos na nossa realidade humana, de alma e espírito, para podermos receber o dom da imortalidade. A Eucaristia é fundamental à nossa salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.